Paz seja contigo, meu irmão. Estou meio assustado com você. Se você viu o título desse vídeo e clicou em cima é porque eu só posso entender que você quer morrer. Mas eu pensando esses dias, eu percebi que nós estamos vivendo a melhor época para morrer. Eu espero que eu te consiga demonstrar para você, né, nesses poucos minutos aqui, que é verdade. Estamos vivendo a melhor época para se morrer. Bom, deixa eu começar com as minhas historinhas, né? Uma piada antiga. Um indivíduo estava lá e muito preocupado, tinha acabado de converter, né? E ele gostava muito de futebol. E as pessoas começavam a dizer ao redor dele que futebol não era de Deus e tudo mais. Aí eles falavam: você nunca viu que na Bíblia está escrito para a bola? Fala, tira a trave do teu olho. Ele ficou triste com isso, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Viver sem o meu futebolzinho. E assim ele seguiu boa parte da sua vida. Até que um dia ele recebeu uma mensagem de um anjo. Um anjo apareceu para ele. Ele disse para ele: fulano, eu tenho duas notícias para ti, uma muito boa e uma ruim. Ele disse assim: mas então bora começar pela boa, né? E o anjo disse assim para ele: quero te avisar que lá no céu tem futebol. E ele disse assim: sério, rapaz, olha só, tudo era mentira daquele pessoal. Mas tá bom, mas nenhuma notícia agora é pior do que essa. Aí qual é a outra agora? Ele disse assim: estás escalado para o próximo jogo. Bom, sem entrar no mérito do futebol ou não, né? É interessante como nós tratamos, né, com a questão da morte. Eu queria te perguntar, né, pensa junto comigo, qual seria a melhor hora para você morrer? Você já pensou nisso? Você já escolheu a melhor hora para você morrer? Quando seria isso? Daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Escolha para você uma data, um momento, um tempo para isso acontecer. É meio complicado, né? Pensar em algo desse jeito. E eu acrescento ainda mais, né? Qual a melhor forma de morrer? Qual é a forma que você já escolheu? Meu irmão, todo mundo vai morrer. Quem não gosta disso vai por aquele caminho, dizer assim: não, Jesus vai voltar e vai me arrebatar. Amém. Glória a Deus. E se não acontecer, né? Se não acontecer, você já escolheu? Você já pensou na hora e na forma da sua morte? É muito complicado pensar nessas coisas. Tem alguns textos interessantes sobre morte, né? Porque aqui a ideia desse vídeo é isso. Eu vou mostrar para você sobre a melhor época. Vou te dizer a hora boa para você morrer, dessa época que nós vivemos, a melhor forma de você morrer, né? Vou dizer como são as tuas reações, mas nesse primeiro ponto, bora ver sobre essa hora e essa forma de morrer. O primeiro texto que nós podemos ver está lá em 2 Timóteo 4:6. Lá nesse texto, Paulo está falando com Timóteo e com certeza você já viu esse texto. Vou colocar aqui para você. Diz assim, 2 Timóteo 4:6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Rapaz. Bom, aí Paulo ele já estava pressentindo que já estava na hora dele. Já estava
nos últimos minutos da vida dele. E, bom, não sei se você sabe, mas Paulo escreveu muitas cartas nesse período já se despedindo. Ele já estava sentindo a morte dele. Interessante também, lá em 2 Reis, bora ver 2 Reis, capítulo 20. Cadê? Tá aqui. 2 Reis, capítulo 20. Esse texto ele vai falar é do rei Ezequias. Ezequias, ele de repente passou por uma situação que muita gente queria passar, que é ser avisado sobre a hora da morte. Então, bora ver aqui, não sei se você prefere desse jeito, né? Ó, no versículo 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Volta aqui. Rapaz, você vai morrer. Esse é o teu recado de hoje, a palavra profética de Isaías para Ezequias. Você vai morrer. Morrer. E você já pensou essa situação? Muita gente queria tanto saber quando é que eu vou morrer, para ter certeza, né? E Ezequias, o rei Ezequias, passou por essa situação, não uma vez, 2 vezes. Quer ver o versículo 6? Aí depois Isaías volta, né, depois de Ezequias orar, diz assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos, e assim por diante. Tá bom. A ideia aqui é dizer que ele sabia que ele ia ter mais 15 anos, não ia ser 16, não ia ser 14, ia ser 15 anos. Então imagina isso, ele contando e, bom, cheguei no 15º ano, é agora. Então ele já sabia. E se você recebesse a mensagem da hora que você ia morrer, do momento exato, será que você não quis escolher? Então alguém vai escolher por você. Um texto. Então a gente viu que Paulo pressentiu a morte dele. Vimos que Ezequias soube exatamente a hora da morte dele. Mas um ponto mais crítico, que é de Jesus, né? Vamos lá para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Agora vamos ver versículos 18 e 19. Olha, acompanha comigo. 18 diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Bom, de repente você pode ver esse texto de Jesus, sabendo inclusive da forma como ele ia morrer, crucificado. E lê o final, né, diz assim: mas no terceiro dia ele vai ressurgir, eu vou ressuscitar. Parece ser simples, né? Mas tenho certeza que você nunca parou para pensar. Se alguém dissesse, se um anjo de Deus, que você não duvidasse, chegasse com você e dissesse: olha, você vai morrer hoje, voltando do grupo familiar, certo? Voltando do grupo familiar, mas amanhã você vai estar vivo de novo. Seria para o grupo familiar? Sabendo que você vai morrer na volta do grupo familiar? É difícil, né? Difícil pensar nisso. Jesus, ele sabia que ia ser crucificado, sabia, e mesmo assim ele seguiu o curso da sua missão. Mas aqui a ideia é a melhor hora e a melhor forma para se morrer. Você já escolheu? Bom, eu imagino que você deva estar pensando: não, Tiago, eu prefiro uma morte rápida. Talvez essa seria a sua resposta. Bom, eu preciso te dizer que essas duas escolhas você tem que fazer. A melhor hora para morrer e a melhor forma para morrer. Entendendo que nós estamos na melhor época.
para morrer. Bora ver um segundo ponto, depois de escolhermos a hora e a forma, né? Quais são as reações? Que reações nós normalmente temos diante do anúncio da morte, né? Então, nós vemos algumas situações interessantes, como, por exemplo, quando alguém sabe que vai morrer, aquela pessoa, ela segue uma vontade de fazer as coisas que ele não conseguiu fazer, né? Ele vai fazer aquela viagem, ele vai... É interessante, eu acho que o pior recado para alguém que está internado é quando o médico chega e diz: olha, amanhã, o que você quer comer? Tudo, qualquer coisa que você quiser comer. E, meu irmão, esse já é o aviso que já são os últimos dias. Aproveita e pede aquilo que você quer comer, porque quebra a dieta. Mas é interessante esse ponto, né, que as pessoas elas traçam, se tem, por exemplo, você tem 5 dias de vida, você vai fazer uma lista, você vai enumerar as coisas que você sempre quis fazer e você com certeza vai atrás daquilo ali, com certeza. Uma outra coisa interessante também, quando alguém recebe o anúncio de que vai morrer, aquela pessoa, ela pede perdão, chama as pessoas e pede perdão por aquilo que fez. Interessante, né? Como na beira da morte, como a gente perde o orgulho, a gente não, não se mede mais essa preocupação com a autoimagem. É interessante. Normalmente também uma outra comportamento é despedir dos parentes, né? Então chama todo mundo, né? De repente alguém distante, chama lá que eu preciso, já estou indo. Então vai ter aquela declaração, né? De afetividade e tudo mais. Sempre tem esses comportamentos. Mas eu acho que a reação mais complicada de tudo, quando estamos face à morte, é o medo. É o medo. E esse, de repente, é o pior, é a pior das reações, né? Porque, já que a gente está em Mateus aqui, no Mateus 26, lá no finalzinho, tá aqui. Bom, lá no versículo 70, eu poderia ler o trecho todo, mas você conhece, né? Olha aqui, só para você acompanhar o 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Certo? Depois você lê o 72 e o 74. Mas eu te pergunto, né? Quem é essa pessoa? Talvez você nem tenha tido tempo de abrir a Bíblia aí, só leu aí aqui na tela. Mas você sabe que essa pessoa é Pedro. E você sabe que ele negou Jesus. E você sabe o porquê que ele negou Jesus. Porque ele correu um risco de vida. Ele sabia que, cogitava isso, né, que se descobrissem que ele tinha andado com Jesus, que ele conhecia Jesus. Infelizmente, esse é um dos termos que Pedro usa: não conheço tal homem. Se aquelas pessoas descobrissem que ele realmente, se eles tirassem a dúvida que Pedro realmente andou com Jesus, Pedro cogitava que poderia também ser inserido naquele castigo, e por que não dizer na própria morte, porque Jesus já tinha falado que ele ia morrer e que as pessoas, né, não amavam ele e também não iam amar os discípulos. Então, diante desse medo, olha só o que foi que Pedro fez. Medo da morte, ele acabou negando Jesus. Negando Jesus. Ele esqueceu de todos aqueles anos que andou, esqueceu do aviso de Jesus momentos antes. Jesus já falou para ele. Quantas coisas nós recebemos, né, de Deus, quantas coisas Deus nos abençoa, nos avisa, nos prepara,
Mas em face ao medo, face à morte, né? Perdão, nós, nós reagimos com medo. E te pergunto, né? O que seria, já que você não decidiu qual é a forma de morrer, o que você prefere? Morrer contaminado com o coronavírus ou cerrado no meio, como foram profetas, como foram os pais da igreja, né, no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja primitiva? Será que face à morte o medo vai imperar? Pois é muito interessante isso. No meio de todo esse contexto nosso, hoje, do século XXI, nesse ano de 2020, quem mais tem medo? Ou quem tem mais medo, para ser melhor colocado? Fico olhando esses médicos, eles correm muito risco de estarem enfrentando a situação nos hospitais e tudo mais. Eu imagino que você deva conhecer os termos insalubridade e periculosidade. Insalubridade, se você não conhece, faz menção a um risco à saúde ou algo que seja prejudicial à saúde, se você está exposto a algo que deixe a sua saúde fragilizada. E periculosidade é quando você corre risco de vida. Você sabe quantos empregos no Brasil, só no Brasil, tem essa carga de insalubridade ou periculosidade, ou até as duas? E, no entanto, eles saem todos os dias para trabalhar. Todas as semanas eles saem para trabalhar. Esses médicos estão aí. E sabe quem tem mais medo no meio de toda essa situação? A igreja. A igreja está em casa tremendo, com medo de morrer. Medo de morrer. E eu insisto, né? Será que nós não estamos na melhor época para morrer? Cuidado, não finalize esse vídeo agora. Vá até o final dele, por favor. Porque eu sei que essa é a realidade. Eu quero que você entenda que nós estamos na melhor época para morrer. Quem tem mais medo? Infelizmente, nós temos visto que a igreja tem se acovardado. Mas deixa eu finalizar essa ideia, porque nós já vimos a melhor hora e forma de morrer, ou te incentivei a escolher. Já vimos quais são as nossas reações diante dessa nossa melhor época para morrer. Mas eu quero te dar uma sugestão, né? Como uma forma de morrer. E até digo, né, que seria a morte mais difícil, o modelo de morte, que é, meu irmão, morrer para você mesmo, morrer para as coisas dessa terra. Essa, com certeza, é a morte mais difícil para o ser humano. Com certeza. E se você for pensar, né, de alguém que vai te dar a notícia da sua morte, essa pessoa que é você, que sou eu, que precisa esperar a morte para fazer as coisas que não conseguiu. Todas as coisas que queria fazer e não conseguiu, né? Essas são as reações de alguém que recebeu a notícia da morte. Pede perdão para as pessoas, se despede dos parentes. E por que não? Sente medo. Como que não sente medo? Mas morrer para você mesmo é algo bem intangível. Olha o que eu estou falando. É algo que você não consegue tocar. Bom, eu sei que você já escutou que quem está morto não tem um plano
não tem um projeto. Você já viu algum morto ter projeto, ter plano? Você já viu o nome de um morto, né, se ter validade? Normalmente, se você for sacar sei lá, um benefício, uma aposentadoria de alguém que morreu, aquele nome já não vale mais. Não vale mais. O morto, ele não tem bens, né? Não tem bens. Recado que eu gosto de dar, né? Morto não vai para aniversário. Não vai. Morto não tem nada. Não tem nada. O que eu posso falar no meio de tudo isso? Nós estamos... A igreja hoje tem medo. Tem medo da morte. Ele tem medo de jejuar. Ele pensa que ele vai ficar com dor de cabeça o resto da vida. Só porque ele vai jejuar um dia. Medo. A igreja tem medo de voltar tarde do grupo familiar. Muito perigoso. A igreja tem medo de ofender os amigos. O que será que eles vão pensar? Então você percebe que se você não fez as coisas que você nunca conseguiu, pensa na sua vida cristã. Se você não se predispôs, já fez a lista e saiu para fazer as coisas que você nunca conseguiu na sua vida toda, você ainda não aceitou a sua morte. Você ainda está vivo. Está vivo e está com esperança que vai viver muito tempo. Você não percebeu que você tem só 2 dias de vida, ou que você vai morrer hoje. Se você não pede perdão para as pessoas, tem gente que você não pediu perdão, você não reconheceu que você está morrendo, que você precisa morrer, você não determinou a sua morte. Não pede perdão, está seguindo com seu orgulho. Você não despediu dos seus parentes. Não despediu dos seus parentes porque você está morrendo. Entenda aí, se você não se despediu dos seus parentes, o que é despedir dos parentes? Não tem nada mais importante na vida do que Jesus. Meu recado não vai para alguém específico, vai para todas as pessoas que eu já conheço, de todos os lugares onde eu passei. Para de fazer as coisas para Deus por causa de família, por causa de parente, por causa de visita que chegou fora da hora. Despeça dos parentes, que você está na beira da sua morte. Morte para você mesmo, morte para as coisas dessa terra. Se você não tem vivido essas coisas, está sendo muito complicado. Você está cheio de vida ainda, da sua vida. E se você não anular isso, então qual é a melhor hora então? Eu pergunto para você, qual é a melhor hora para você morrer então? Espero que você tenha respondido agora mesmo. E qual é a melhor forma de morrer? Você tem essa resposta para mim? Eu espero que você esteja respondendo, né, me anulando, esquecendo de mim, esquecendo das minhas vontades. Faça os esforços necessários. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu ia falar sacrifício, mas não é necessário mais sacrifício, né? Jesus já fez o sacrifício. Mas ele espera um esforço da sua parte. Espera. Será que jejuar é uma coisa muito difícil, meu irmão? Será que se desfazer do seu programinha na televisão para ir para uma reunião é difícil? Será que chegar atrasado em um aniversário é difícil? Será que abrir mão daquilo que você chama seus bens, seus tesouros, para ofertar é difícil? Você está muito vivo. Você está muito vivo. Morto não tem essas coisas.
E aí você pode, né? Beleza, eu vou chegar nesse nível que eu vou morrer, Tiago. E aí alguém chega para você tá morno, tá? Mas como é que você tá aqui então, rapaz? Aí esse é o texto que eu preciso deixar com vocês, que é Gálatas 2. Como é? Se eu tô morto, como é que eu tô aqui ainda? Gálatas 2. Vou ler o versículo 20. Vou fazer o contrário agora, vou ler ao contrário. Olha o que diz o versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Volta aqui rapidinho. Que interessante, né? Esse texto é tremendo, né? Sabe como é que eu estou aqui? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esse precisa ser um brado de vitória. E espero que você também pare de ler textos ao contrário, como eu estou lendo agora. Porque eu li o 20 e vou ler o 19. Mas pare de fazer como eu. Leia 19 e 20. Porque o 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Agora imagina você, feche os seus olhos, imagine você crucificado com Cristo. E tem uma coisa muito importante para você fazer naquele dia. Será que você vai conseguir fazer? Tem uma vontade, um pensamento, algo. Não tem mais jeito. Você está crucificado com Cristo. Só assim, crucificado com Cristo, que você vai poder deixar Cristo viver em você. É a única forma. É a melhor forma de morrer. Morrendo para as suas vontades, anulando. As coisas dessa terra não compensam mais. Peça perdão para as pessoas que você precisa. Despeça. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando quando é despedir dos parentes, né? É não considerá-los como sendo primeiros na sua vida. Faça as coisas que você não conseguiu. É uma viagem missionária. É dar uma palavra para alguém no seu trabalho. Pense bem, você tem algo a oferecer para alguém. Você tem alguma coisa que você ainda não fez. E espero que isso seja um alento para você. Porque para que nós tenhamos a vida de Cristo em nós, nós precisamos estar crucificados. Então, escolha morrer hoje. Escolha morrer te anulando, esquecendo de você, parando de reclamar. Morto não reclama. Morto não opina. Morto não tem vontade própria. Deus, ele vai nos abençoar. Pare com esse medo. Pare com esse receio. Se for para morrer mesmo, a morte física, será que você está pronto? Essa é a mais fácil. A morte física é a mais fácil. Essa de morrer para mim mesmo é a mais difícil. Mas Deus vai te capacitar, como é o que eu tenho pedido para mim, para que Ele me capacite. Não lembro mais dos meus planos, não lembro mais do que eu quero. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, é porque não faz mais sentido seguir os meus projetos, os meus planos. E isso tem soado melhor aos meus ouvidos e para o meu coração. E que seja assim para você, que seja assim para a sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Mais uma vez, fica à vontade de estarmos juntos aí. E pode ter certeza, nós estamos juntos. Quando nós professamos a mesma fé, estamos juntos. Deus te abençoe.